0,98, acho que é o prefeito, hein? Cheque no dia 7 de janeiro. Não, vereador, não, eu só quero que o senhor não emita mais nenhuma piadinha em relação à minha pessoa. Tá, ok. Hora extra, funcionários que realizam. Só estou concluindo, senhor presidente. Só um minutinho, eu tenho 10 minutinhos aqui, senhor presidente. Não, mas... Agora falta 3. Temos que fazer a nossa parte. Respeito ao vereador. Não, só estou concluindo. Não, é que nós discutimos exatamente esse assunto na última sessão. Não, senhor. Só um segundo. Não, só estou concluindo. Por favor, vereador. Só um segundo. Nós vamos entrar agora, só para pôr a todos aqui. O projeto de resolução quer saber, senhor presidente. Deixa eu... Respeita a mesa, por favor, vereador. Quem está fazendo a... Deixa nós terminar, senhor presidente. Espera aí. Calma, senhor presidente. Posso concluir? Espera aí. O homem está terminando a resolução. Deixa ele terminar. Se vocês puderem... Vereador, por favor. O senhor puxou o assunto, deixa o homem terminar. Faz favor. Não, mas não é que o nosso... Deixa terminar, presidente. Deixa terminar. Vocês podem me ouvir? Senhor presidente. É que o próximo assunto... Só um segundo. Só um segundo. Deixa o nome dá pro vereador ter compostura, por favor. Dá pro vereador ter compostura? Não, é que o próximo assunto, terminando esse... o próximo assunto é o projeto de resolução 003. O próximo assunto é que senão nós acabamos fugindo do assunto. Não é quanto ao vereador falar. É que o nosso próximo assunto entra exatamente nisso. O nosso próximo assunto é o projeto de resolução 003 que cria a CPI. Senhor presidente, pela ordem, só estou terminando. Tudo bem, o vereador tem direito a... Temos que fazer a nossa parte. Se por parte do prefeito estiver tudo em ordem, parabéns. Mas se houver irregularidade, temos que apurar e punir aqueles que fazem mal dos usos do recurso público. Também, na carta que o prefeito diz, que é do PMDB, que ele distribuiu à população, porém, para a presidência da Câmara, ele saiu pedindo voto para o PT. Então, somente com uma CPI, nós vamos ver quem está com a razão. Obrigado, senhor presidente, é só isso. Ok? Então, mais algum vereador... se for em relação à abertura da CPI, é o nosso próximo assunto. Simplesmente... sobre isso aí. Eu vejo assim, eu tenho requerimento há 1 ano e meio sem resposta. O senhor, dentro de uma semana, o senhor tem resposta. De 15 dias, vereador. Então, meu amigo... De repente era de interesse... Desculpe que o senhor está errado. Não, de repente era de interesse do prefeito responder... Interesse do prefeito e do senhor. Qual seria o meu interesse, vereador? Vereador, nós temos que tentar manter aqui entre nós, no mínimo, o respeito. No mínimo, o respeito. Até hoje foi respeitar nossa casa. Agora, quem não tem palavra, não se respeita. Tá ok, vereador. Só com relação a esse assunto, né? Até o vereador Sérgio citou meu nome, que eu fui lá junto com o Viveiros, né? Lá no Tribunal de Contas. E lá junto do Viveiros, foi aberta essa sindicância, né? E lá tem apresentado, né, do doutor aqui, antecedentes criminais limpinho. Só que tem um porém, ele tem 2 RG. Não foi? Então, peraí, pessoal. Foi puxado? Não, senhor presidente. Faça favor. Tá. Ó a biblioteca da escola. A porta é uma madeirite. Para eles entrarem na biblioteca, para eles entrarem nessa, tem que quebrar essa madeirite, arrancar uma madeirite para entrar na entrada da escola. Quer dizer, é um... Os próprios 2 vereadores aqui querem acompanhar, mais algum vereador quiser acompanhar? Pode ser assim? Acompanhar o quê? Acompanhar quem votou. Foi? Os votos que estão aqui. Não, mas a chapa nós já tinha conversado quando entramos no primeiro dia nessa casa. Entendeu? Vereador, deixa eu explicar a situação. Só um segundinho. Peraí, vereador, eu vou abrir a palavra para o senhor. Quando nós entramos nessa casa, nós tínhamos um acordo, o PMDB com o PT, e não honraram o acordo, certo? Okay. O PMDB honrou o acordo e o PT fugiu do acordo. Então não existe palavra. Se não existe palavra assinada, quanto menos muito mais falada. Ok. Assina embaixo de suas palavras, vereador Ricardo. Tá?
realmente existia... Não, deixar claro até, senhor presidente, né, conforme nós conversamos, eu até tinha relatado aqui, porque a gente às vezes fala e às vezes comete coisas que não deveria falar. Então até fiz aqui uma justificativa, que eu queria justificar o meu voto e relatar o seguinte: o PMDB e o PT têm um acordo que a presidência da Câmara seria de forma alternada a cada ano, né, desses dois partidos. Este ano foi de forma escrita, esse acordo foi de forma escrita e assinado pelo vereador e presidente do partido. No primeiro ano foi a vereadora Daniela, a presidente. No segundo ano foi o vereador Serjão. E ao longo deste ano, o vereador Serjão sempre disse que a próxima presidente da Câmara seria do PMDB, pois tinha um acordo. Seu companheiro de partido, até o vereador Márcio, também falava a mesma coisa. Inclusive, um dia falou para mim que, bem dessa forma, nobre, para mim não votar em você, só se Deus me levar dessa para uma melhor. Porém, dos dias para cá, o discurso mudou. Né, o senhor Serjão disse para mim e para o vereador Ricardo que não iria mais cumprir o acordo e que tinha os votos necessários para a sua reeleição sem precisar dos votos do PMDB. Não. Então perguntei a ele por que dessa mudança. O mesmo me disse que o vereador Wagner e o vereador Cláudio não confiavam na minha pessoa para ser presidente da Câmara. E no primeiro momento disse a ele que a presidência não era minha e sim do PMDB. Em segundo lugar, falei que o vereador Wagner não iria me apoiar na presidência da Câmara, pois fui eu que fiz as denúncias do pai dele de desvio de recurso público no Ministério Público e Tribunal de Contas. E com relação ao Cláudio, né, eu desconheço o motivo. Inclusive fui falar por 2 vezes com ele, uma sozinha e outra na companhia da vereadora Dani e do vereador Ricardo. O mesmo falou que não tinha nada contra a minha pessoa e até questionou, né, como homem como o Serjão poderia ser presidente da Câmara. Então, convidamos para serviço, ou até mesmo a presidência do ano 2015. O mesmo ficou de pensar e de voltar a conversar. Porém, falei com o presidente Cido do PT também, que foi testemunha do acordo, né? Temos aqui o presidente Gaúcho, a vice Ivanir Beber, não sei se Cido do PT está aí também, né? Que era testemunha do acordo, mas falei com o Cido também nada fez. Também conversamos com o deputado Samuel Moreira, né, fomos em São Paulo, conversamos com o deputado Samuel Moreira, com o presidente do PSB de Eldorado, que sinalizaram de forma positiva um acordo, porém ficaram de conversar com o Cláudio. Mas o que tudo indica é que Cláudio, segundo as palavras do próprio Serjão, já tinha acertado um acordo com o PT. O que é o mais estranho em tudo isso é o apoio do prefeito Eduardo Fouquet à chapa do PT. O que tem por trás de tudo isso, eu não sei. Só informo a população que o nosso acordo antes era com o PT, era com relação a alternâncias da presidência da Câmara e não havia mais nada. E isso foi também que oferecemos até ao Cláudio. Então, diante disso, eu não poderia votar, né, nessa chapa que agora se apresenta, porque eu tenho um compromisso com a sociedade, onde eu jurei exercer com dedicação, lealdade ao mandato que a mim foi confiado. Cumprir a Constituição e a lei, defendendo os interesses do município e o bem geral da sua população. Então, senhor presidente, era esse o relato que eu tinha para fazer, mas até um desabafo, né, com relação a esse acordo que, embora assinado, não foi cumprido. Ok. Só deixar bem claro essa posição, que é de extrema desconfiança, né? A gente fica numa situação difícil. O senhor Cláudio, que tanto metia o pau no prefeito, queria caçar, o prefeito falou agora há pouco, né? E entraram num acordo com o prefeito e presidente da Câmara. Beleza, não sei qual acordo. Então eu me sinto honrado. Eu defendendo a população e 3, 4 querendo prejudicar a população. Eu até tinha pedido o uso da tribuna, né, que eu me inscrevi, que eu quero fazer o uso da tribuna até para esclarecer isso, tá ok? O vereador Cláudio é um dos que assinou, inclusive, o pedido da CPI. Se joga muitas palavras no ar, né, e tentando colar em algum lugar. Bom, pode os 2 vereadores aqui, que 2 vereadores têm que acompanhar a apuração. Eu estou inscrito para o uso da tribuna. Tá ok. Olha, tem 2 votos em branco, né, e tem 5 votos na única chapa que foi inscrita para a disputa. Então, a composição da mesa, né, e a composição da chapa. Sérgio Silveira, presidente.
vice-presidente Gilberto de Jesus Ferreira, primeiro secretário Fernando Cláudio de Freitas e segundo secretário Ismael Márcio de Freitas. Senhor presidente, eu gostaria de só comparar. Senhor Ricardo, eu não tenho nenhum compromisso com o prefeito. Não tenho nenhum compromisso com o senhor prefeito. Tenho minhas dúvidas. O senhor pode ficar com a sua dúvida onde o senhor quiser. Sabe, eu não tenho compromisso com o prefeito, eu tenho compromisso comigo e com o povo. Não tenho compromisso com o prefeito. O homem que não honra a palavra não tem compromisso com o povo. O senhor me respeite, por favor, que eu não dou direito do senhor duvidar de mim. Senhor presidente, eu posso tecer um comentário? Pode, por favor, vereador. Cada um aqui tem livre-arbítrio, é capaz, foi investido legalmente para estar aqui representando Eldorado, só que nesse momento a decisão pertence a cada um dos 9 pares. Sempre aprendi, desde berço, que nós temos que respeitar a opinião do outro. Agora, já não é a primeira nem a segunda vez, vereador. Não fale assim, senhor Wagner. O senhor é o mais... Já não é a primeira nem a segunda vez. Vereador Ricardo. O senhor é o mais interessado. O senhor não é a primeira vez nem a segunda vez que faz insinuações. Se continuar, eu vou propor, senhor presidente, uma abertura de processo por decoro parlamentar. Porque essas palavras, nas entrelinhas, isso aqui é um plenário, é uma tribuna, não é seu sítio... Não é sua casa, tá? Então o senhor tem que aprender a respeitar cada um que foi legalmente investido nessa casa. Ficar interrompendo, fazendo a parte, isso é incumbência do presidente. Ele sempre foi democrático, sempre deixou o senhor falar. Podia muito bem cortar seu microfone, como aconteceu em outros mandatos, em outras legislaturas. Esse acordo escrito sempre houve, é típico aqui. Todo início de mandato. Mais honrado do que... Eu não estou aqui para defender esse ou aquele. Que o senhor presidente, eu, vereador Cláudio, vereador Gilberto, à época, Celcinho também, não sei se eventualmente acompanharia, quando foi feita a eleição da mesa para o seu Eduardo, seu presidente... Nós oferecemos a presidência para o vereador Sérgio, que seria automaticamente o prefeito eleito e naturalmente ia concorrer às eleições suplementares. E ele, por questão de ter apalavrado, ter compromissado com os pares da então coligação, honrou, agradeceu o compromisso, mas pediu desculpas naquele momento, porque ele já tinha apalavrado aquela situação. Lembro-me até de um episódio que foi na adega do Luciano, não sei se ele está aqui ainda, que nós oferecemos para ele a presidência, ele estava com a faca e o queijo na mão, mas por honra e compromisso, ele deixou para o PMDB. Porque se naquele momento ele tivesse tomado a decisão de aceitar o nosso pedido, ele seria o prefeito de Eldorado hoje. Então, eu conto isso porque ninguém sabe o que acontece aqui nos bastidores, os bastidores da política de Eldorado. Só que eu peço, vereador, que o senhor se contenha e saiba se colocar nesse plenário e respeitar a posição e a decisão de cada um. Não fazendo insinuações, porque, sem sombra de dúvidas, isso gera, sim, quebra de decoro parlamentar, porque o senhor faz insinuações que extrapolam os limites da insinuação propriamente dita, porque se torna uma ofensa pessoal. Então, nós temos que pontuar isso para que cada um de nós aqui possamos fazer o que nós temos que fazer, tomar as decisões que tenhamos que tomar, mas conforme a nossa convicção, e não fazendo pressão ou gritando, esperneando. É o que eu sempre falo, não existe ius esperneandi no nosso ordenamento jurídico.
Perder, ganhar, faz parte. Não, mas é normal, para nós Então. tivemos um bom ano com ele ali. Então era isso que eu queria ponderar. Só que pisa no rabo de alguém, né? Isso sempre Vereador Wagner, só um comentário que o senhor fez aí, né, que são acostumados a esse tipo, é que eu não sou acostumado a esse tipo de acordo. Eu, quando assino uma coisa, eu honro. E eu honrei lá no passado com o Serjão, eu votei nele. O vereador Cláudio mesmo veio, como vocês podem eleger um cara desse? Ótimo. Foi. Entende? Então eu não fui procurar você, ou não fui procurar Cláudio para votar nele. Eu confiei na palavra, e foi um bom presidente. Entende? Então, é isso daí a minha revolta de uma coisa assinada e não ter cumprida. Então, se isso daí é costumais, para mim não é. Eu não estou acostumado com isso. Não é costume dessa legislatura, vereador, mas sim das anteriores. Mas respeito a vossa posição. E também nem acredito que seja com relação essa falta de confiança do que eu falo aqui com relação, inclusive nós já conversamos aí afora, né, com relação a essas denúncias que eu faço. Eu nunca faço na pessoa do seu pai, eu nunca faço para denegrir a sua imagem, mas eu faço sim de uma administração corrupta que houve lá atrás, né? Então, isso daí é que eu faço, não faço da pessoa. Agora, o senhor foi com relação à minha pessoa, porque ele falou que o senhor não confia na minha pessoa. É um direito seu. Senhor presidente, senhor presidente, só isso daí. Só para finalizar, eu sou uma pessoa, ser humano capaz, então eu não sou vinculado nem amarrado a ninguém e ao meu pai. Fui a minha mãe até o rompimento do cordão umbilical. Ou seja, qualquer fato trazido à baila sobre a administração anterior, sempre defendi nessa Câmara aqui para ser apurado. Sempre. Nunca me furtei. Nunca me furtei, sempre primando pelo contraditório e pela ampla defesa e não pela vontade sagaz de que se chegue a um resultado que se pressupõe e é unilateral. Ou seja, é produzido por um lado, sem que exista o contraditório. Sempre pautei todas as minhas decisões nesse plenário, nesse sentido. Sempre. Eu também. Com relação à confiança, eu confio em quem eu acho que eu devo confiar. Não tenho motivos para desconfiar do senhor, só acho que não era o momento do senhor. Porque todos nós estamos acompanhando o cenário político de Eldorado, e todos nós presenciamos a condução dos trabalhos do senhor presidente nesse ano que se finda, como presidente da Câmara, sempre neutro, não puxando para lá e nem para cá, sempre tentando ponderar todas as situações, seja nesse momento ou no momento que se passou, que vocês ainda estavam na base do prefeito. Ele sempre fez a ponderação. E eu acho que para a condução dos trabalhos vindouros no próximo mandato, nós precisamos desse equacionamento. E tenho certeza, e isso não é segredo, se fosse Vossa Excelência, não teria essa isonomia, digamos assim, por conta natural. Por conta natural, houve o rompimento com o senhor prefeito e agora tem a vontade sagaz. Eu não sou da base do prefeito, nunca fui. Nunca fui. Nunca defendi aqui o prefeito. Ele sim tinha líderes aqui. Vossa Excelência, vereador Ricardo, que era o líder nato. Eu não tenho motivos para defendê-lo. Pelo contrário, sempre apontei, apurei, sempre fiz, igual todos o fizeram, requerimentos e não fui atendido. Ou seja, não tem por que eu pender para lá ou para cá. Eu sempre fui paritário nas minhas decisões. Seja com relação ao atual, ou ao antigo, ou aos antecessores, eu sempre primei e vou primar pela isonomia, pela igualdade, pelo contraditório e pela ampla defesa, e não pela vontade sagaz de se fazer o que o momento político coloca. Só vereadores, tem eu inscrito para usar a tribuna,
Tem a dona Arlete Obrigado, também, inscrita para usar a tribuna. Meu senhor presidente, só dizer um porém, ele não se manteve neutro, se manteve, porque até uns 30 dias atrás, ele estava caçando o prefeito, inclusive se reuniu lá em cima com nós, o senhor lembra, nós fomos unânimes ali, e 2 dias depois, né, não sei se foi acordo com o Traswolf, o que foi, que acabou a cassação, entende? Então, é isso daí que eu discordo. Eu vou pedir... Sérgio, por favor, o senhor tem 10 minutos e, por favor, estenda só o assunto que eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu sei que é cansativo e tem a nossa querida companheira Arlete para falar aqui. Vereador Toninho, esse acordo não foi feito com o senhor. O senhor era suplente, o senhor não era vereador. O senhor era suplente, não está assinado a assinatura do senhor lá. Eu espero não ser interrompido pelo senhor também. Por favor.